A ressonância magnética, um dos mais significativos avanços do século, no que diz respeito a diagnósticos médicos por imagens, já se encontra em pleno funcionamento na Clínica de Diagnóstico por Imagem em Mococa. Equipamento moderno que permite a realização de exames com conforto, qualidade, rapidez e segurança, onde o paciente pode realizar o seu exame de ressonância com tranquilidade e toda comodidade. Ressonância magnética, uma realidade para Mococa e região. Clínica de Diagnóstico por Imagem de Mococa. Tecnologia radiologia de ponta, sempre ao seu dispor. O Laboratório São Sebastião é um dos mais bem equipados do interior de São Paulo, com equipamentos importados de última geração, realizando análises com código de barras, impedindo que haja troca de materiais e ainda utiliza sistema fechado de amostra retirada pelos equipamentos, evitando ao máximo contato manual. Há 12 anos, sob as normas da ISO 9001, 20 anos de excelência, avaliado mensalmente pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas e primeiro ano no Sistema Nacional de Acreditação. Laboratório São Sebastião. Tecnologia a serviço da vida. Viver bem é o melhor remédio. Não tem segredo. Para viver mais e melhor, você deve ter bons hábitos. Praticar atividades físicas, buscar o equilíbrio, seguir uma dieta saudável e dormir bem são alguns exemplos. É por isso que a Unimed incentiva os cuidados preventivos e promove a qualidade de vida acima de tudo. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Mobiliar a casa não é fácil, principalmente quando se procura preço, qualidade e condições de pagamento. No Palácio Móveis, os preços são os melhores. A qualidade e garantia dos produtos você já ouviu falar. Por isso, quando chegar a hora de mobiliar ou renovar os móveis de sua casa, converse com nossa equipe. Estamos na rua Carmo Taliberti 391, Centro, Mococa. Fone 19 3656 0958. Sônia Cabeleireira, sempre com novidades, promoções para a terceira idade. Sala da noiva e barbearia Bomba Sei. De segunda a sábado, ligue e agende seu horário. Olá, olha nós aqui de novo na TV Direta para dar início àquele programa que você, nosso querido telespectador, espera ansiosamente, né? Para saber o que vai ser falado, o que vocês vão aprender e quem será o convidado. Gente, hoje, programa inédito, como sempre, né? Mais um programa com uma convidada que nunca veio aqui. Então, hoje eu quero apresentar para vocês a mais nova médica da cidade, que já reside em Mococa e já está à disposição de todos os nossos telespectadores. E de quem não assiste a TV Direta também, toda a região, tá? Eu vou apresentar para vocês a médica, a doutora Tamires. Ela é médica infectologista, né? Clínica geral, infectologista. E há 2 meses já está trabalhando na nossa cidade. A doutora Tamires é filha da nossa querida doutora Ibe, né? Quem que não conhece a doutora Ibe, né? E agora nós temos a doutora Ibe e temos a doutora Tamires junto a gente. E o programa de hoje, como eu falei, é que a nossa convidada ela é infectologista, estaremos falando sobre a infectologia, sobre gripe, hepatites, sobre AIDS, sobre essas doenças que de maneira geral, assim, essas doenças que dão febre. Todos vão poder participar, né? Mas vai ser uma alegria, como sempre, receber a ligação de vocês. Mas vamos dar as boas-vindas para a nossa convidada, né? Tamires, muito obrigada por ter aceito o convite, por estar com a gente aqui hoje na TV Direta. Espero que volte sempre, hein? Boa noite, eu agradeço imensamente o convite. É um programa que eu assistia na época que eu não fazia medicina, não sabia o que era verdadeiramente a medicina. Então eu acompanho
o programa, tive a oportunidade de assistir vários episódios com vários convidados e hoje é um prazer estar aqui com você. Te respeito muito, obrigada. Tamires, é verdade, ó, nós estamos ficando velhos, eu estou ficando velha aqui, você acredita que o programa Saúde já tem 16 anos? Então, eu acredito que você já assistiu, mesmo sem pensar em ser médico. Já pensou, quando você estava assistindo o programa, falou, um dia será que eu vou estar lá? E olha aí, né? Um dia hoje você no programa Saúde. Bom, eu gostaria então de inicialmente dar as boas-vindas a você, as boas-vindas não só ao programa Saúde, mas à nossa cidade de Mococa, né? Eu acho que sempre que vem um médico a mais, um médico que é bem formado, fez sua residência, sua especialização, vem com toda essa bagagem, com certeza vem para nos ajudar, vem para somar junto à comunidade médica de Mococa. Tomara. Essa é a minha intenção. Né? E como infectologista, como clínica geral, eu tenho certeza que você vai desenvolver um excelente trabalho na nossa cidade. Então, mais uma vez, minhas boas. Obrigada. Né? Mas vocês que estão em casa, como sempre, gente, vão poder participar do programa Saúde, né? O nosso telefone, 36564147, ou preste atenção no número do WhatsApp, ó, 99115-7400. Ligue pra gente, faça sua pergunta, ou deixe somente suas boas-vindas e o seu abraço para a doutora Tamires. Mas, Tamires, logo que eu estou falando assim, ó, que você é clínica infectologista, né? Eu gostaria que você explicasse para os nossos telespectadores o que o infectologista trata. Bom, de forma geral, a infectologia é uma especialidade clínica muito ampla. Eu tenho uma gama, um leque de opções para poder atender vírus, bactéria, todos esses germes e tudo mais. Mas, de forma prática, em casa, é aquela feridinha que não cicatriza, é aquela ferida genital que não passa, é uma tosse persistente, é uma febre. E, de forma geral, os colegas clínicos de outras especialidades também podem encaminhar para a infectologia para a gente continuar, dar seguimento e tratar. Assim, pneumonia, gripe, tudo que dá febre. Tudo que dá febre, tudo que dá algum sintoma associado à febre, como, por exemplo, a pneumonia. Geralmente vem associado de uma tosse, de uma falta de ar e a febre, né? A infecção de urina de repetição, aquela infecção de urina persistente, aquela feridinha que não cicatriza, geralmente precisa tomar um antibiótico, alguma coisa assim. Às vezes mancha na pele diferente, tudo isso. Então a infectologia é bem ampla, ela dá acesso a vários sistemas. Eu acho que assim, que o infectologista é o médico que mais entende de antibiótico, né? Tomara, né? É especialidade para isso. Né? E além dessas doenças que dão febre, assim, o infectologista trata muito assim, hepatite, AIDS, tuberculose, essas doenças, né? Exatamente. Que são doenças endêmicas no Brasil, de forma geral. Nós temos muito isso no Brasil em comparação ao mundo. São prevalentes, elas acontecem mesmo e são de fácil diagnóstico. Então, está sentindo alguma coisa diferente, procura o clínico, procura o médico. E, se for o caso, bem-vindo à infectologia para investigar. Mas nesse clima, com as temperaturas assim mais baixas, a gente não pode deixar de falar um pouquinho sobre a gripe, a pneumonia, tal, as viroses. A gente sabe também que as pessoas ainda têm muito medo da vacina da gripe. Infelizmente. Né? E tem vacina que sai todo mundo correndo que quer tomar. É aquela fila, aquela coisa. Né? E tem vacina que o povo corre da vacina. Né? E a gente percebe Exatamente. que essa o povo corre, não é? A vacina da gripe, ela, assim, ela é estudada globalmente, mundialmente. É uma vacina que, a mesma vacina que é vacinada aqui em Mococa, é lá em São Paulo, é lá no Norte, Nordeste, no Sul, em todos os cantos do Brasil, é a mesma composição. E ela diminui drasticamente o efeito colateral da gripe forte, da gripe que precisa ficar internado, da gripe que causa doença. Ela diminui, isso está documentado já. E essa vacina que a gente tem acesso à rede, que vem através do SUS e tudo mais, é tão boa quanto qualquer outra vacina. Então, assim, nossa, e agora? Eu tenho particular ou SUS? Qual eu vou tomar? Se você tem condições e quer aprimorar através da particular, ok,
vá à clínica de vacina, sinta-se à vontade. Mas não, eu não tenho condições nenhuma, estou apertado, estou na idade gestante, estou na idade escolar, o que eu faço com a minha criança? Vacina com a vacina do SUS, que é ótima, ela diminui realmente drasticamente o risco de infecção grave. E aquele povo que fala assim, eu não vou tomar vacina não, é só tomar da gripe. Você deve ouvir demais isso, né? Eu nunca tive gripe, tomei a vacina, fiquei gripado. Então. Mas é mentira, né? Com certeza. E aí é um mito, né? Não adianta virar isso daí como uma verdade, que não é. A vacina da gripe não causa gripe, nem gripinha, nem febrinha, nem nada. Tem os casos muito específicos para ser indicado e tem os casos também que são contraindicados. Então, por isso, se ficou na dúvida, está inseguro, procure o posto de vacina. A equipe está sempre aberta para esclarecer dúvidas e tudo mais. Tem sempre um postinho perto de casa. E é bom a gente aproveitar, logo que nós estamos falando de gripe, falar em pneumonias, que a gente sabe que muitas pessoas, às vezes, fica com aquela gripe prolongada, não trata, às vezes vira uma pneumonia e pega um antibiótico, fala, eu já sarei uma vez com esse antibiótico, vou usar mesmo antibiótico. Eu gostaria que você falasse, logo que você é infectologista, um pouquinho a respeito da importância do controle do antibiótico. Nós, como população, a gente tem que evitar a automedicação. Independente se é da área da saúde ou não, independente se entende um pouco mais de medicina, de remédio, de alguma coisa assim ou não. Tem que evitar, porque a automedicação muitas vezes prolonga sintoma, mascara medidas iniciais de, por exemplo, uma pneumonia, e então tem que ser evitado mesmo. Aquele antibiótico que serviu daquela vez, naquele ano, mesmo que esteja dentro da data de validade, ele não deve ser utilizado como automedicação. Apenas medicação prescrita, porque ele traz os possíveis efeitos colaterais e isso tem que ser evitado. Mas assim, uma gripe, um sintoma respiratório inicial que começa por um vírus, por exemplo, uma gripe leve, se muitas vezes não tratada, se muitas vezes cai a resistência do corpo ou inflama o pulmão de forma diferente, isso pode virar uma pneumonia bacteriana. Não é todo mundo que tem gripe que vai virar pneumonia, mas pode sim, em alguns casos, uma gripe prolongada virar uma pneumonia bacteriana, se transformar em outra doença, no caso. E as pessoas têm que tomar cuidado, porque muitas vezes elas querem tomar um antibiótico, né? Ainda mais vai no médico, lá na infectologia, fala, não, isso é vírus, você tem que se hidratar, tomar um analgésico, e fala, puxa vida, né? Vim até aqui, às vezes até paguei a consulta, o doutor não deu isso aí sem a receita do antibiótico, né? Exatamente. É um comentário que a gente ouve, sim. É bem presente no nosso consultório, no nosso dia a dia. Mas o antibiótico é importante ser usado, ser tratar apenas infecções por bactérias. E a gripe é causada por um vírus, então ele não vai fazer um efeito benéfico nessa situação. Não vai fazer uma inflamação importante, não vai combater a doença. A gripe é uma doença que se trata, sim, com hidratação, com antitérmico. E se persistência dos sintomas, procure nossa ajuda. Nós estamos aí para isso, justamente para ajudar nessas situações. Lembrar que muitas vezes a pessoa tomando o remédio, ela complica muito para o médico depois, né? Às vezes é melhor, na dúvida, não tomar. Exatamente. Do que tomar, porque aí mistura tudo, mascara a doença, Eu tive essa oportunidade, né? Eu vivi essa oportunidade recentemente, né, com um paciente na Santa Casa. Inclusive, se ele estiver me assistindo, um abraço aí para toda a família. O paciente fazia febre. E ficou com uma febre mascarada, uma febre que não achávamos etiologia. Perguntávamos, vários colegas, fizemos a tal da junta médica em cima do paciente para ver se a gente conseguia ajudar um pouco mais nessa situação e parar de fazer febre. Quando o pai, no 14º dia de internação, lembrou que sim, ele tinha feito uso de automedicação há 2, 3 meses daquela data atual. E isso foi assim, a gota que faltava para encaixar o quebra-cabeça da situação do paciente. E aí, com segurança, depois de saber essa informação, já dei alta, porque sim, foi um pródromo, foi um sintoma inicial
que foi mascarado provavelmente pelos antibióticos. Então, quer dizer, o antibiótico nem sempre ele ajuda, né? Exato. Ou melhor, quando ele não é bem indicado, a maioria das vezes ele atrapalha, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com a resistência das bactérias, né? Porque é muito perigoso ficar usando antibiótico, depois a hora que precisa não serve. Exatamente. Né? A resistência, as bactérias, assim como nós, evoluem. Elas melhoram, elas ficam fortes e resistentes mesmo. Esse é o termo que usa, né? Então, não fica mascarando. Uma infecção maltratada pode sim virar uma infecção crônica e forte no futuro, com as possíveis complicações. Gente, nós já vamos começar a responder as perguntas para os nossos telespectadores. Você que ainda não ligou e quiser participar, aproveite, mande seu WhatsApp. Ó, quem não quiser se identificar, seja nosso telespectador anônimo. Mas vamos aproveitar a presença da doutora Thaís hoje aqui com a gente e aprender um pouquinho mais. Ó, vou abrir o programa com a Dona Odete da Casa Marques. Você conhece a Dona Odete? Oi, Dona Odete. Então, a Dona Odete ligou para dar parabéns. Parabéns à nova médica de Mococa. Que seja muito bem-vinda, mais uma infectologista na nossa cidade. E um grande abraço para ela e para a doutora Eliana. Vamos aproveitar e mandar um abraço também para a doutora Maria Elisa, né? Vamos. Bom, um abraço para a Dona Odete, agradeço as boas-vindas, espero poder contribuir e ajudar. E a doutora Maria Elisa, o meu forte abraço, meu grande agradecimento, minha expressão de sentimento para ela é gratificante, porque ela realmente me acolheu de braços abertos e isso tem que agradecer. Modesta parte, assim, nós médicos, assim, antigos aqui na cidade, gostamos muito de gente nova que vem para somar junto a gente, tá? Mas vamos lá, ó. O Marcelo Andrade, da São Domingos, ele fala assim, doutora, existem pessoas portadoras de hepatite C? Ele colocou aqui uma classificação, F0, F1, né? Deve ser a classificação, né? No Fibroscan, né? Quanto tempo ainda demora para chegar os remédios dos pacientes que têm hepatite? Marcelo, um abraço, agradeço aí a participação, muito importante sua pergunta para a gente. A hepatite C sim tem tratamento, incluso pelo SUS. A atual diretriz não classifica mais como F1, F2, F3 ou F4 para liberar o tratamento. Grandes hospitais já estão aptos a tratar. O Ministério da Saúde autorizou o tratamento para todos os tipos de fibrose, que essa fibrose que vai da escala de 1, sendo a mais leve, e F4, a fibrose mais avançada, o famoso cirrose hepática, e tem tratamento, o tratamento está liberado. O custo é altíssimo, aproximado do valor de um carro zero, mas está incluso pelo SUS. Porém, contudo, para ser liberado esse tratamento, tem que fazer um preenchimento de pré-requisitos e protocolos. Se onde você trata tem mais pacientes com fibrose mais avançada, provavelmente esses serão os primeiros pacientes a tratar. Se todos já foram tratados, todos já foram resolvidos, aí começa a dar prioridade para os menos avançados, para os mais estáveis, para os que estão com as complicações leves da hepatite C crônica. Ah, mas eles esperam complicar para depois... Que país é esse? Que país é esse? Aí, mas demora muito para chegar o remédio? Depende muito da indicação clínica, do grau de comprometimento fora do fígado. Né? Que a hepatite principalmente acomete o fígado. A hepatite C, ela inflama o fígado. Mas tem as manifestações extrahepáticas. Quanto mais manifestações fora do fígado e mais inflamado for o fígado, é a prioridade do tratamento. Foi assim que o Ministério diminuiu o número de transplante por cirrose avançada secundária à hepatite C. Mas já está liberado desde o final do ano passado para todos os graus de fibrose, desde a leve até a mais avançada. Depende muito de onde você for tratar, viu, Marcelo? Obrigada pela participação. E o Chico, enfermeiro, olha, Chico, eu estava sentindo falta das suas ligações. Sempre ligando, participando aqui com a gente, mas você andou meio sumido, né? Mas vamos lá, o Chico disse o seguinte, que ele é um Chico diabético grave, viu? Ele teve uma perna amputada.
tomou vacina contra a pneumonia há 1 semana, doutora. Ele gostaria de saber se tem necessidade de tomar mais de uma dose. Por ele ser cadeirante, ficar sentado, muito deitado, ele tem mais facilidade de pegar pneumonia. Sim. Manda um beijo, um parabéns e que você seja bem-vindo em Mococa. Obrigada, agradeço todo o carinho, Chico. Realmente tem que tomar vacina mesmo. O ideal é repetir a dose, acredito que em 5 anos, mas tem que discutir certinho com o médico que te indicou a primeira vacina, se ele concorda com isso. O protocolo é em 5 anos, se você vai manter realmente mais em repouso, mais sentado e talvez até acamado. Mas sucesso na recuperação aí, viu, Chico? Então tem que tomar o ideal, né? Ainda mais o Chico, que além de diabetes, fica muito sentado, né? Não anda muito, por não ter outra perna, né? Exatamente. E a importância da pessoa que tem a infecção respiratória de andar, de tomar sol, de sair. Tem gente que acha assim que tem pneumonia, tem que ficar deitado lá na cama, né? Eu falo assim, um comentário meu, é íntimo isso, inclusive quem é meu paciente já teve a oportunidade de ouvir. A gente trata a vida com vida. Se você deixa a vida de lado para se deixar levar, aí realmente as complicações tendem a aumentar. Mas então a gente vai estimular a vida com vida. É tentar comer sempre no mesmo lugar que você está habituado a comer, se for na sala de jantar ou se for na cozinha, se for em reunião com a família, da forma que for seu costume, do jeito que sempre foi. Tentar, se está acostumado a assistir o programa Saúde, sai, vai à sala, assiste, tentar estimular a vida com vida. Quanto mais a gente vive, melhor é a nossa qualidade. Então vamos lá. Ó. Meu nome é Alessandra. Ela fala assim, doutora, eu tive a gripe H1N1 em abril de 2017. Fui hospitalizada aqui, num estado grave, fui para Ribeirão, porque precisava de uma UTI lá no Hospital São Francisco. Não tinha informação de quanto é grave esse vírus. As pessoas não imaginam, as pessoas ficam sempre imaginando que essa vacina faz mal. E a gente precisa mesmo esclarecer mais sobre essa vacina, que é muito importante. Se estou viva hoje, devo a minha vida à doutora Maria Elisa e aos médicos de Ribeirão Preto. Realmente, Alessandra, é muito grave a gripe H1N1, né? Sim, é uma gripe em que causa rapidamente sintomas de desconforto, falta de ar muito grande, chega até, em muitos casos, insuficiência respiratória, o pulmão cansa de respirar, né? Esses são os casos graves. Alessandra, obrigada pela participação, obrigada pelo depoimento. É muito importante, vocês que estão aí, ter essa noção da importância da vacinação. E esse comentário ao vivo, inclusive, para a gente é muito gratificante, porque mostra, inclusive, que a doutora Maria Elisa investe e incentiva boas condições, né? A vacinação é uma delas e realmente é importante. Obrigada pelo depoimento, Alessandra. Você sabe que eu tive também a gripe H1N1, consultando um paciente, né? Com gripe, internei o paciente e tal, cuidei, confirmou do paciente, deu uns dias, estou eu junto com o paciente lá. Então, graças a Deus, não tive a forma grave, né? Mas é uma gripe diferente das outras. Diferente. É uma gripe, você tem razão, Alessandra, a gente tem que falar mesmo da importância dessa vacina, porque só quem teve, você já pensou, nós estamos no século XXI e a pessoa morrer de gripe, né? Exato. Um vírus, acabar com a vida de uma pessoa, a importância da vacina, as pessoas têm que se conscientizar e têm que tomar a vacina para evitar passar o que você passou. Mas graças a Deus você está aí, está viva, deu tudo certo. Bem, ótimo. Mas foi muito bom esse depoimento, que eu tenho certeza que muitas pessoas que estão fugindo da vacina, só de escutar o que você falou aí, Alessandra, vão pensar 2 vezes. Mas vamos lá, meu nome é Aline. Beijão para você, Aline. Doutora, eu estou com uma infecção na vista. Já passei por 2 médicos, né? Me falaram que é conjuntivite, um falou que é por bactéria. Amanhã vou fazer uma cirurgia na Unicamp, vou precisar implantar antibiótico na retina. Né?
será que posso fazer essa cirurgia com essa infecção no olho? Porque eu tenho uma doença que chama retinose pigmentar. E isso vai curar essa infecção? Desculpa, qual é o nome da... Aline. Aline. Oi, Aline, boa noite. Então, assim, é interessante essa sua pergunta. Depende muito do grau da sua infecção e do remédio que vai ser implantado na sua córnea, na sua retina. Exatamente, depende muito, é um termo bem específico para eu te responder agora. Mas depende da medicação e do grau de infecção que você está. Provavelmente, o seu oftalmologista, chegando na Unicamp, eles vão reavaliar a indicação dessa medicação. Se for contraindicado, eles vão te falar. Mas, aproveitando a oportunidade, assim que chegar, comenta com eles e, se possível, leve o nome dos colírios que você está usando agora, dos colírios que você já usou, porque isso vai ser importante, talvez seja importante amanhã, tá? E boa sorte no procedimento. E ela está bem encaminhada, né? A Unicamp é um lugar bom, excelente. Pessoas... apesar de nós duas virmos do outro lado, né? Da USP, né? Mas a Unicamp a gente só tem a elogiar também. Excelente lá, faculdade. Né? Então vamos lá. A Irma, lá do Chico Piscina, ela disse assim: fui ao hospital com a irmã Aparecida de Lourdes. E o doutor Pedro Paulo estava viajando e fui atendida pela doutora Tamires. Gostaria de parabenizá-la e agradecer pela atenção e pelo profissionalismo. Precisamos, sim, doutora, de profissionais como a senhora. Sou-lhe muito grata pela atenção que teve pela minha irmã. Agradeço imensamente todo o carinho. Pode ter certeza que é recíproco. Desejo realmente um forte abraço e sucesso. Na recuperação, com certeza, já aconteceu, né? Forte abraço aí, pessoal. A Fofa também ligou pra gente. A Fofa, você conhece a nossa fotógrafa aqui da cidade, né? Conheço. Então a Fofa diz assim, ó: parabéns pelo programa, um abraço para a doutora Eliane e já adora a doutora Tamires. A doutora Ibe, uma ótima profissional, transmite muita confiança e calma. E isso é ótimo no ramo da medicina. O programa está nota 1000. E eu queria saber, doutora, o seguinte: quando a gente pega gripe, aquelas que o nariz a gente fica congestionado o dia inteiro, anti-inflamatório a gente pode tomar quando não for tomar antibiótico? Uma boa pergunta, viu, Fofo? Porque muitas pessoas falam assim: não vou tomar antibiótico, mas um anti-inflamatório eu vou tomar. Pode, Exato. doutora? Oi, Fofa. Obrigada pela dedicação, pelo carinho sempre. Agradecemos o carinho. Bom, automedicação é você tomar remédio por conta. O ideal é não tomarmos remédio por conta. Anti-inflamatórios são ótimos na gripe, nos 2, 3 primeiros dias. Mas os efeitos colaterais de hepatite aguda por remédio, insuficiência renal aguda por remédio e as demais possíveis complicações de deixar o sangue às vezes fino demais, e sangramento e gastrite, são tão grandes com o anti-inflamatório que a gente tem que ter um pouquinho mais de cautela. Deve evitar. Tomar uma dose ou duas talvez não te traga nenhuma complicação. Mais que isso não adianta, minha amiga. Tem que procurar realmente a ajuda de um médico para ele prescrever talvez o anti-inflamatório ideal para você, que está aí sentado em casa. Mas eu não, toda vez que vem assim, alguém vai falar de gripe, pneumonia, eu não deixo de fazer essa pergunta. E os chazinhos? Você também fala para o pessoal tomar chá, né? Tem aqueles que falam, eu tomo aquele chá de canela, chá de alho, chá de um monte de coisa, né? Funciona também na gripe, porque não pode tomar anti-inflamatório, né? O antibiótico muitas vezes não está indicado, porque não é por bactéria. Você dá um chazinho assim, umas orientações? Então, o chazinho é sempre bom, né? Porque ele geralmente descongestiona e melhora sintomas. Mesmo porque quando a gente tem uma gripe forte, a gente já nem tá com tanta fome assim, então só aquele chazinho muitas vezes sustenta. Cuidado com o chá. Os chás também causam hepatite aguda. Já peguei casos lá no HC gravíssimo, secundário a abuso de chá para emagrecimento. Então, cuidado, um pouquinho de cautela. Sem abusos. Sem abusos conseguiremos aí manter. Mas qual chá que pode, assim, ser mais perigoso? Os chás
chá preto, chá verde, é abuso geralmente. Não é uma dose do chá que vai causar algum mal-estar pra gente, né? Mas geralmente abuso de chá preto, esses anorexígenos para emagrecimento, esses abusos de chá tem que ter um pouquinho de cautela. Porque pode, além de causar gastrite aguda, que dói e já é ruim, já que já está gripado, né? Mas pode tomar um chá de camomila, um chá de erva doce, sem abusos. Sem abusar, né? Ó, o Antônio, aqui do centro, ele fala assim, que ele fez um raio-x, né, do pulmão, e estava escrito assim, ó, que está com trama reduzido na periferia dos pulmões. O que é isso, doutor? Isso é infecção? Só o raio-x, olhando apenas a imagem, eu não estou vendo a imagem, estou vendo o laudo, né? A gente pode falar um pouquinho sobre as imagens. Mas, para falar assim, se é pneumonia, se é gripe forte, ou o que pode ser, é interessante ver o quadro clínico. O que você estava sentindo para fazer esse raio-x? Há quanto tempo estava sentindo? Geralmente, redução na periferia, todo mundo tem. Quanto mais vozinho, se for o caso, não sei sua idade, Antônio, mas quanto mais vozinho, maior essa área da periferia que é reduzida, tá? Então, tem que analisar o que você estava sentindo para fazer o raio-x com a imagem para chegar em alguma conclusão melhor. Mas, tomara que não seja nada, provavelmente é realmente um achado de exame, tá bom? E outra coisa, assim, a clínica, né? A gente tem que saber que é importante para a gente é o paciente. A gente não trata o raio-x, não trata a doença. Exato. Nosso negócio é o doente, né? Exatamente. Talvez numa conversa, numa consulta de 15 minutos, meia hora, a gente chegue a muitas conclusões sobre sua imagem. Só pelo laudo, realmente, eu não vou conseguir te ajudar. Certo, Antônio? Então, vamos lá, ó. Eu não entendo muito bem o nome, acho que é Jacomina, lá da Mocoquinha. Ela diz o seguinte, fui paciente... Jacomina. Então, é Jacomina, ó. A Jacomina diz o seguinte, fui paciente da doutora Tamires no final de maio. Há 20 dias estive internada com pneumonia. Doutora, já posso sair ou ainda tem repouso para eu fazer? Ela quer saber. Ai, dona Jacomina, que saudade. Forte abraço. Lógico que eu lembro. Então, a gente tem que conversar para saber se você já está liberada geral. Tomara que esteja melhor, tomara que já não esteja sentindo nada daqueles sintomas, tá bom? Um abraço. Ó, olha, a Aline mandou outro WhatsApp. Ela falou assim, doutora, obrigado pela resposta que você me deu. E vocês estão lindas hoje. Uau! Obrigada, hein, Aline? Ó, obrigada Aline. Por levantar nossa moral, assim, né? Muito bom, mas vamos lá. Ó, tem uma pessoa que mandou e pediu para que fosse anônima. Então, nosso telespectador anônima, um beijo para você. Ela disse assim, tive infecção de garganta muito forte. Faz uns 20 dias. E agora voltou mais forte ainda. Tô com muita tontura, fraqueza, ânsia de vômito, dor no corpo. Doutora, pode ser alguma bactéria? Ou você acha que eu não recuperei direito daquilo e volta novamente? Olá, boa noite aí, telespectadora anônima. Bom, de forma geral, é complicado falar nesse momento se foi uma gripe mal curada, se é uma gripe mesmo, ou se realmente é uma amidalite, uma infecção de garganta, né? Teria que examinar. Examinando nessa situação, ao examinar, a gente consegue tirar umas conclusões mais verdadeiras, mais fidedignas. Pode ser, sim, uma infecção de garganta mal tratada, mal curada, pode ser uma gripe recorrente, afinal a gente pode ter uma gripe por um vírus e depois uma gripe por um outro vírus em um curto espaço de tempo, como também pode ser alguma coisa que precisa ser investigado. Se você está sentindo muito mal-estar, febre, dor no corpo, está muito recorrente, eu sugiro procurar ajuda, sim, de um clínico para esclarecer melhor essas dúvidas. Mas, se realmente essa pode ser, inclusive, uma rinite de repetição, uma rinite não tratada, que dá sintoma na garganta às vezes. Então, precisa conversar um pouco mais assim. Pode ser alérgico também, né? Pode ser alérgico, uma rinite bacteriana, pode.
E sabe o que eu acho importante a gente falar para ela também? Que infecção de garganta, de repetição, é algo assim que a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a pessoa fica pegando aquelas amigdalites cheias de pus, mal sara, já tem novamente, e isso daí pode levar a complicações muito sérias, né, Tamires? Sim, inclusive neurológicas, né? Tem as possíveis complicações. Provavelmente o quadro da nossa telespectadora vai ter que ser investigado para melhores resultados. Mas um outro caso, já vimos muitas infecções de garganta e sinusite bacteriana, que forma até cisto grave, virar até, em casos extremos e raro, mas já vimos virar meningite. Meningite. Eu já vi um caso que virou meningite, depois virou assim, o que a gente chama assim de empiema, assim, uma bola mesmo de pus no cérebro, Exato. Que precisou operar, né? Depois que operou tal, o paciente estava indo bem, ele fez pulmão de sara, melhorou e depois ainda teve que operar a sinusite, que ainda ficou com a sinusite. E hoje está ótimo, graças a Deus. Sim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas infecções mal curadas, né? Tem gente que vai tomar antibiótico, toma lá uns 4 dias, fala, já sarei, não quer completar, Exato. não é? Importante completar o tempo de tratamento proposto do antibiótico. Muitas vezes são 7, 10, 14 dias, 21 dias, depende de cada caso. Depende da indicação do médico. Mas parar assim que alivia a febre ou assim que alivia sintoma, pode virar também sintoma recorrente. Porque quando volta, talvez volta naquele assunto anterior, que nós estávamos falando sobre a resistência bacteriana. Talvez ficou resistente. Né? E o importante é tomar o antibiótico também na hora certa. A gente fala assim, ó, eu tinha que tomar de madrugada, mas eu não acordei, eu deixei passar o horário. Tem remédio que tem que acordar, né? Não tem jeito. Se está de hora em hora, é porque é o tempo de ação, é o tempo de ação do remédio, é o tempo de resposta do nosso organismo, é o tempo de resposta da bactéria. Então, tem vários fatores no uso correto do antibiótico, né? Por isso que tem esse tempo mágico, entre aspas. Você deve ver muito isso. Aqueles pacientes que às vezes tomam antibiótico, sobra um restinho de antibiótico, aí guarda lá na gaveta, né? Exato. Em cima da geladeira. Aí, de repente, ele tem outra infecção. Ele lembra que ele tem um antibiótico guardado. Se está dentro da data de validade, o paciente vai usar. Não é para usar. Procure nossa ajuda, tá bom? Não pode, Não né? Não pode. Não é porque usou uma vez. Gente, a infecção pode até ser a mesma, mas o antibiótico, às vezes, tem que ser outro. É importante guardar isso aí. De primeiro, comprava antibiótico quem queria, né? Na farmácia, falava, me dá uma amoxicilina, me dá uma... Hoje não, né? E a venda está mais restrita justamente para evitar essa automedicação, essa intoxicação e todas as possíveis complicações de ficar tomando um monte de remédio, né? Tudo tem que ser bem indicado. Tamires, e as pessoas ainda têm muito medo da benzetacil. Você usa? Às vezes. Confesso que sim, ainda uso a benzetacil. Mas não uso como usava antigamente. Esses dias, um colega de trabalho, excelente profissional, forte abraço se você estiver assistindo, virou e pediu, doutora, só melhoro da minha gripe causada por vírus, se eu tomar benzetacil. Falo, não, amigo, você é tão bom profissional, não faça isso com você. Não precisa. São casos de estrita indicação. O que facilita é que é uma dose única, né? Uma única injeção e aí ela faz efeito de depósito por até 3 semanas. Você sabe que, olha só que legal, veio uma pessoa que mandou aqui um WhatsApp pra gente, ele falou, também sou anônimo, sem problema, ó. Ele disse assim, nós estamos falando da benzetacil, ó. Por que quase toda criança que vai na UPA com dor de garganta, eles injetam benzetacil? É um remédio muito dolorido, dá muita dó da criança. O doutor não pode dar outro antibiótico ou colocar xilocaína junto para não judiar tanto da criança? Anônimo, é complicado. É complicado. A benzetacil é uma medicação que ela entope muito seringa. Então, tem que ter, assim, muita cautela na administração, apenas bons profissionais. Todo mundo tem habilidade, mas, assim, ele entope muito a agulha na hora de administrar. Então, tem que evitar, tem que ser a administração da forma que é.
Ela é oleosa, ela dói, ela é dolorida, mas se aplicar a xilocaína, pode ser que diminua o processo inflamatório e a indicação da medicação. Então, tem algumas indústrias que sim, têm, junto com a medicação injetável intramuscular, a xilocaína, mas a maioria das indústrias optam por diminuir o efeito da medicação mesmo. Complicado a benzetacil. Porque assim, mais dói, mas é uma vez só também, não é? Entendeu? Porque às vezes as pessoas falam, mas tem uma dor da benzetacil, mas você aplica a benzetacil, você não precisa mais preocupar de acordar, se vai vomitar o remédio, se vai tomar na hora certa. O remédio, e o efeito é prolongado, né? Uma injeção que vale por 7 dias de antibiótico. Né? Exatamente. E muitas vezes, por ser efeito de depósito, é uma injeção que vai fazer o efeito com dose, aumentando a dose conforme aumenta a dor no local. Então não xingue muito não. Se a benzetacil doer, é porque ela está fazendo o efeito dela. Né? A Heloísa Mônaco, lá do Lions, também ligou, né, para dizer seja bem-vinda, doutora Tamires, e muito sucesso aqui na nossa cidade de Mococa. Pessoal do Lions, vamos aproveitar para mandar um abraço para todos eles lá, né? Um abraço para todos, eu agradeço a Heloísa todo o carinho, me viu literalmente crescer. Agradeço, forte abraço. O José Armando da Santa Rosa diz que ele perdeu muito peso, chegou a perder 10 quilos em 5 meses, né? Em relação à alimentação, ele só deixou de comer pão. Ele pergunta assim, se isso é normal ou pode ter alguma doença assim junto. 10 quilos é bastante em 5 meses, né? Só tirando o pão, hein? Aí era fácil, né? Ai. É nós, né? Então, Até queria essa luta diária. Bom, José, obrigada pela participação. Emagrecimento é outra coisa que é importante falar. Emagrecimento excessivo, em curto espaço de tempo, sem mudança na alimentação, tem que ver se tem outros fatores associados. Tem que ver se tem íngua, se tem dor na barriga, se urina e fezes, xixi e cocô, se estão normais, se faz febre, se tem algum outro fator associado. Pode ser uma gama, um leque muito amplo de sintomas, como pode ser realmente seu biotipo. Merece ser investigado. Outra coisa que a gente não pode deixar de falar, doutora, essas pessoas que a gente está falando assim, tem gripe, pneumonia, mas existem pessoas que têm aquela tosse de meses, trata a pneumonia, a tosse volta, ela está emagrecendo, e às vezes ele fala assim, mas será que ainda existe tuberculose no Brasil? Eu pergunto para você. Tosse com mais de 3 semanas, emagrecimento associado a febre e às vezes sudorese noturna ou calafrios, merece investigação de tuberculose. A tuberculose ainda existe, ela é muito presente no Brasil. No estado de São Paulo, assim, temos muita tuberculose, inclusive aqui em Mococa. Nós temos sim tuberculose em Mococa. Então, se você está sentindo algum sintoma desse, não precisa sair correndo ou ir, por exemplo, agora para a UPA para investigar. Mas é interessante já deixar agendado sua consulta com um postinho perto de casa ou seu clínico de confiança para investigar. Tosse por mais de 3 semanas, febre, emagrecimento inesperado e calafrios e sudorese noturna, precisa investigar sim tuberculose. Ela existe. E não esquecer do cigarro, né? Porque o cigarro não adianta, né? A pessoa tem que aprender que não pode, né? Exato. O tabagismo é uma campanha que a gente sempre incentiva a cessar, a parar de fumar, mas o tabagismo, fumar por longo prazo, pode trazer os efeitos colaterais, os efeitos tóxicos ao pulmão, que a doutora Maria deve ter falado bastante sobre o assunto, né? Um abraço, Maria. Doutora, mas a febre, de maneira geral, ela sempre tem que ser investigada. E a tuberculose, eu acho importante a gente falar também que o tratamento, ele é subsidiado pelo SUS. Sim, né? Isso é muito importante. O tratamento da tuberculose, eles são 6 meses, sendo os 2 primeiros a fase que a gente chama de fase de ataque e os 4 últimos, fase de manutenção, completando um total de 6 meses de tratamento. Ele é todo subsidiado pelo SUS. Na média de 3 a 4 comprimidos pela manhã, todo dia,
por 6 meses. Tem tratamento pelo SUS. Mas a tuberculose em si, ela é uma doença que ela pode vir escondida de outros sintomas. Por isso que, assim, sentiu mal-estar geral, sentiu tosse persistente acima de 3 semanas e todos esses outros sintomas, investiga. Se vier negativo, ótimo. E se vier positivo, tem tratamento, tá aí. E outra coisa que eu acho importante falar também é sobre febre. O que é febre, né? É uma dúvida que flutua a cabeça das mães de primeira viagem, flutua a cabeça das pessoas mais experientes, inclusive profissional da área da saúde. O que é febre? Febre é temperatura acima de 37,8 medida no termômetro. Tá quente a mão? Ótimo, você tem uma sensibilidade boa na mão. Agora pega o termômetro, que não custa caro, dá para juntar um dinheirinho, sobrar uma reserva ali naquele mês e comprar na farmácia, e mede a temperatura, para saber documentar exatamente o que é febre. Se foi febre ou se foi uma hipertermia, chegou a ficar quentinho, mas passou espontaneamente, tá certo? Febre é aquela medida no termômetro, isso facilita tanto a hora que chega numa consulta, porque antecipa hipóteses diagnósticas, tá bom? Ó, mas vamos lá, ó. Boa noite. Venho parabenizar o programa pelas doutoras. Muito bem esclarecedora, a nossa mais nova médica da nossa cidade. Doutora, mas uma pessoa que faz quimioterapia, então ela está com a imunidade baixa, ela tem risco se ela tomar a vacina da gripe? Andréia. Excelente pergunta, Andréia. Depende muito da quimioterapia e do grau de resistência baixa. Porque, Andréia, vacina tem que ser tomada na população que nós estamos falando, é sem fator de risco. Quimioterapia já é um procedimento mais invasivo. Eu oriento a perguntar, assim, para o seu médico, na sua próxima sessão de quimioterapia ou na sua próxima consulta com o oncologista, se tem a condição clínica, se tem resistência no corpo suficiente para tomar a vacina. Mas aqui tem uns que podem, né? Porque é vírus morto, né? Exato. A maioria tem indicação que sim, mas falando em resistência baixa, pode estar falando de um neutropênico, alguma coisa assim, que merece um pouco mais de cautela na vacinação. Ó, agora essa aqui é uma telespectadora anônima, ela fala assim, oi, boa noite. Ela quer saber mais do chá, ela fala assim, doutora, eu tomo chá todo dia, tomo de erva cidreira, tomo de camomila, tomo erva doce, e eu quero saber se isso pode me levar até hepatite, ela ficou preocupada. Anônima, né? É. Bom, assim, tudo em excesso, tudo em falta, faz mal. Excesso de chá, esses chás que você comentou, que você adora, eu nunca vi nenhuma complicação aguda. Teremos que ler um pouco mais sobre o assunto. Mas eu sim já vi hepatite aguda secundária ao abuso de chá emagrecedor. Esses chás em que os compostos são meio obscuros, em algumas situações. Não são todos os chás emagrecedores que causam hepatite e não são todas as hepatites que são causadas por chás. Tá bom? Ó, o Antônio do Centro, ele fala assim, doutor, sabe aquela gripe comum? Eu acho que ele quer falar do resfriado. Certo. Quando a pessoa não tem nem febre. O que a gente toma, então? Automedicação é uma coisa que vai ser difícil você me ver estimular, viu, Antônio? Um resfriadinho. Então vamos falar o que faz pro resfriado. O resfriadinho é evitar abusos, nada diferente do seu habitual, do seu costume de casa. Evitar consumo excessivo, consumo de bebida alcoólica, evitar o tabagismo, beber bastante água, se hidratar, se gostar. Se tiver o hábito de tomar água de coco ou sucos, laranja, essas coisas, tudo ajuda, suco de acerola, suco de limão, se você tiver esse hábito. Nada muito fora da sua rotina, que vai passar em 2, 3 dias. Um adulto que não tem nenhum problema de saúde aguenta esses 2 dias. O problema é quando fica prolongado. O resfriado, assim, ó, se você tomar todos esses remédios, Antônio, vai levar uns 3, 4 dias. Se você não tomar, vai levar uns 3, 4 Exatamente. dias. Não é? É isso mesmo, doutora Eliana. Se você tomar um monte de remédio, automedicação, aquele remédio que você compra, muitas vezes sem orientações, o resfriado geralmente ele é autolimitado. Resfriado não dura mais que 3, 4 dias. Muito difícil. Inclusive, se durar, você já vai procurar um médico, porque até você vai ficar preocupada em casa, não é? Ó,
Quem ligou também foi a Kelly. Doutora, é a Kelly. Quero parabenizá-la. O programa está lindo. É um imenso prazer, né? Foi um imenso prazer te conhecer. Uma excelente profissional, muito atenciosa. E mais uma vez, seja muito bem-vinda e um grande beijo. Agradeço, Kelly, todo o carinho. A Kelly, eu cuido dela e ela cuida de mim. Ela é responsável pelas minhas unhas. Forte abraço, Kelly. Essa pergunta aqui eu achei muito interessante, também não deixou o nome. Gente, quem quiser deixar o nome, não esquece de falar, meu nome é tal, porque a gente não tem o contato de vocês, né? Mas tudo bem, ó. Gostaria de perguntar para a doutora o seguinte, ó, meu esposo ficou internado 20 dias, devido ter pego uma infecção em uma cirurgia. De repente, mas deu um frio tão grande nele que ele pulava da cama. Você deve ter dado aquela tremedeira, frio, né? Depois deu um calor tão forte que ele transpirava. E a enfermeira falou para mim que isso chama bacteremia. Eu queria saber o que é isso. Exatamente, é um termo muito recorrente para nós da área da saúde. Esse calafrio é um frio sem fim, associado à febre, aumento da temperatura, né? E sequenciado de um calor, a gente chama de bacteremia. É um pico de replicação bacteriana no sangue. Eu não posso falar claramente do seu esposo, se foi ou não uma bacteremia. Pelo relato, é bem sugestivo. Mas é o pico de interleucinas no sangue. É o pico de inflamação do corpo. É o grau máximo que o corpo está aguentando ali de inflamação. Mais que aquilo, sim, precisa de ajuste de antibiótico, ajuste de anti-inflamatório, ajuste de remédio para dor e febre. E aí volta, né? E quando dá isso, a gente joga um monte de cobertor na pessoa, parece que não para, né? Exato. Até que não dá um analgésico, um antitérmico, não melhora. passa. É horrível a sensação, né? É horrível a sensação e é horrível assistir o paciente fazer uma bacteremia. Realmente é angustiante, porque você sabe que vai passar, você sabe que não tem nenhum sinal de alarme mais grave, de alteração da estabilidade hemodinâmica, por exemplo, mas é bem angustiante você ver. E a nossa vontade é essa mesmo, cobrir, virar ali um santuário de tanto cobertor, Depois mas tirar, né? Aí começa a tirar não é o ideal, depois, né? porque a gente estimula o aumento da temperatura do paciente. Então tem que manter uma coberta proporcional ao ambiente. Se está um ambiente mais frio, talvez uma coberta fina, alguma coisa assim. Mas se está um ambiente mais quente, igual o nosso verão ou o verão de Ribeirão Preto, aí tem que deixar realmente sem nada. Infecções de urina que dá muito isso, né? Infecção que a gente chama de infecção mais extensa, né? Aquelas infecções que têm um comprometimento um pouco maior do que só o órgão que está infectado. Por exemplo, infecção de urina, quando está além da bexiga, quando já sobe para o rim, geralmente causa, sim, bacteremia. Mas tem infecções leves que também causam, depende da resposta inflamatória de cada paciente. A Silvia, lá do Projeto 100, ela falou assim para mim que ela tem a boca muito seca, mas muito seca, que chega a ficar até sem saliva, né? O que poderia ser isso? Silvia, pode ser uso de algum remédio que você faz uso crônico, pode ser nada, pode ser seu, pode ser desidratação, ou pode ser uma coisa mais importante, como até uma doença inflamatória, uma doença reumatológica. Assim, tem muitas síndromes que dão essa boca seca, né? Muito. Pode ser até alteração de humor. Depende de cada paciente. Tem que ser uma conversa um pouco mais prolongada, um pouco mais investigada. Mas remédio para diabetes pode causar sensação de boca seca. Diabetes compensado também pode causar sensação de boca seca. Certos antidepressivos. Antidepressivos, o leque mais amplo de antidepressivos pode ter. Depende da sensibilidade de cada paciente. Tem paciente que usa doses altas dos antidepressivos e nem sente. É verdade. Mas você, como percebeu isso daí, merece sim investigar e procurar ajuda quanto a isso. É porque eu acho assim, tudo que está incomodando a gente não é normal, né? Como a gente sabe, logo nós estamos falando de
de infectologia, mas vocês veem assim que para ser infectologista tem que fazer clínica geral, né? Porque é um leque tão grande. Você fez clínica antes, não fez? Eu fiz um ano de clínica geral, no mesmo hospital em que eu fiz infectologia, que foi na HC de Ribeirão Preto. Né? Para depois entrar, porque assim, a gente vê que a infectologia entra em todos quanto. Você vê, entra na hepatite, está lá na gastro, né? Entra na tuberculose, está lá na pneumo. Exatamente. Entra na meningite, está lá na neuro. Então é algo assim que a gente tem que entender de tudo um pouco. Eu né? carinhosamente chamo a infectologista como uma clínica grande, é um clinicão. Porque realmente ela é uma clínica bem ampla, bem extensa, e a gente pode se subespecializar em tantos setores, em tantos outros setores, que acaba até perdendo mão das subespecialidades. É realmente uma especialidade muito, muito ampla. Foi isso que me motivou. Exatamente, foi isso que me motivou a fazer infectologia. Ter tantos sistemas, tantos órgãos envolvidos e não se limitar apenas a um. Foi isso que me motivou. Por isso que eu gosto tanto da infectologia. Eu acho importante também a gente falar, dentro da infectologia, que é essa área da medicina que cuida dos pacientes aidéticos, dos pacientes HIV positivo. E a gente não pode esquecer da AIDS. Né? Tem gente que fala, mas essa doença já foi o tempo. Mas não, gente, nós temos que continuar alerta. Eu vejo assim que ninguém está perguntando sobre esse assunto, que sei lá se ainda existe algum tabu, um preconceito, né? E eu gostaria que você falasse, ainda tem casos novos de AIDS? Sim. Vocês ainda estão pegando pacientes? Muito. A infecção pelo HIV aumenta anualmente. Infelizmente, uma doença que foi parcialmente controlada com o início dos antirretrovirais, hoje já perdeu completamente o controle. Eu falo assim, doença sexualmente transmissível não precisa ser uma exposição grande, basta uma relação sexual desprotegida. Então tem que se proteger, tem que tomar cautela e cuidado. Um rostinho bonitinho não fala se tem HIV ou não. Um rostinho bem cuidado não fala se tem HIV ou não. O importante é nós cuidarmos do nosso corpo. E se você tem infecção pelo HIV, infelizmente, sim, algumas pessoas têm preconceito. Mas não sinta-se estigmado, não sinta assim. Hoje tem tratamento, o tratamento é fornecido pelo SUS, tem diversos antirretrovirais. O coquetel já se resume a 1 ou 2 comprimidos ao dia, que no final da década de 90, muitas vezes eram 10, 12, 18 comprimidos ao dia. Então, trate. Trate para ter a mesma qualidade de vida de uma pessoa da sua idade, do seu gênero, com as mesmas doenças. Isso é ótimo e isso prolonga a qualidade de vida próximo da população da sua região e tudo mais. Isso daí é um ganho dos antirretrovirais que a gente não pode voltar atrás. A gente tem que tratar, tem que tomar. E se você tratar como remédio, muitas vezes, todo dia tem que tomar um remédio, um pacientezinho não mora em Mococa, mas eu tenho muito carinho por ele, ele chama de vitamina. É a vitamina da minha vida. Toda noite ele toma a vitamina dele. E é assim que a gente tem que tratar. Uma infecção pelo HIV é uma infecção que pode ter as possíveis complicações, pode ter infecções graves se não tratado. Então precisa tratar sim, para melhorar a defesa do corpo, diminuir o processo inflamatório do vírus no corpo. E a sífilis é outra doença que eu vejo assim, nós estamos falando de infectologia e ninguém está querendo perguntar, mas eu tenho que falar. As pessoas ainda pensam que acabou também, né? Não. Acabou. A sífilis é uma doença traiçoeira. Geralmente, ela apresenta uma única lesão na região genital e indolor, não sente dor, não coça, não dói, não sai secreção e ela some espontaneamente. Aí o que o paciente, quando ele está já angustiado com aquela ferida, que ele vai procurar a ajuda do médico, a lesão desaparece. E aí entramos numa fase em que chama sífilis secundária, em que não tem sintomas iniciais. E é aí que pode ter também as possíveis complicações, a altíssima taxa de transmissão. Então, uma lesão diferente lá, procura ajuda.
pode não ser nada. Mesmo que ela desapareça, quem sabe já não faz o tratamento correto da sífilis. E basta uma relação para pegar. A importância de usar o preservativo. Né? Sim. Tem gente que fala assim, mas eu tomo anticoncepcional. Gente, o anticoncepcional previne a gravidez. Exatamente. Né? E às vezes fala, mas eu só saio com uma pessoa. Mas quem garante que essa pessoa... Né? Exatamente. Tem que, assim, a confiança no relacionamento é muito importante, mas se autocuidar, tomar o cuidado, a cautela do preservativo também é importante. Fica aí a dica. Porque quanto mais exposições, maiores as chances de pegar. Mas basta uma relação desprotegida para você estar infectado. E a gente sabe assim que muitas vezes, até pacientes idosos, né? Às vezes a gente tem que pensar que ele pode ser HIV positivo, né? Ter sido exposto a sífilis com o advento do Viagra, todo mundo, né? Ficou assim, sexualmente mais ativos. Você deve ter, até ver mais casos em pacientes idosos também, não vê? Que não tinha tanto A antes, campanha né? Fique Sabendo é justamente essa. É essa a intenção. Fazer diagnóstico precoce de hepatite B, hepatite C, HIV e sífilis, que são os testes rápidos. É importante fazer também. Mas agora você me fez lembrar de um caso de uma senhora de 86 anos, lá no HC também de Ribeirão, que estava investigando câncer de pele. Era uma lesão extremamente extensa, mas não sentia dor, não coçava, foi para investigar o câncer de pele. Na minha primeira consulta com essa paciente, ela entrava pela infectologia para fazer diagnóstico diferencial e a partir de então ela ia para o setor de dermatologia para biopsiar e confirmar o possível câncer de pele dela. 86 anos e sim, era uma lesão sifilítica, era uma lesão de sífilis. Tratou, curou, 6 meses depois não tinha nada. A senhora não tinha mais relação com o esposo há mais de 10 anos, mas o esposo sempre tinha sido relações eventuais extraconjugais. Que coisa, né? A mulher Por tá achando que tá 86 tudo anos. bem, tá tudo tranquilo, né? Mas vamos lá. Parabéns, doutora Tamires, seja bem-vinda. Nós precisamos muito de você. Sou a Cristina, secretária do Dr. Décio. Olá, Cristina. Forte abraço. Agradeço todo o carinho. Não. Minha madrinha. Então tá explicado. Aí, ó. Olá, doutora. Gostaria que você explicasse o que é a doença autoimune? Doença autoimune são alguns anticorpos nossos, endógenos do nosso corpo, que passam a se proliferar e reconhecer uma parte do nosso corpo, ou articulação, ou junta, ou alguma lesão, como doença. Uma parte sã que é identificada como doença. Quem geralmente trata essas doenças são os imunologistas ou reumatologistas. Mas sempre importante fazer diagnóstico diferencial com infecção. Para isso, o infectologista também é importante nessa situação. Olá, também um telespectador anônimo. Gostaria de saber, doutora, mais assim, eu tenho uma doença que chama síndrome de Jogo. Tomei a vacina, deve ser a vacina da gripe, né? Mas como minha imunidade é alta, nem pego gripe, né? Mas mesmo assim eu tenho medo de ficar doente. Trato com um reumatologista, mas quando vou a algum médico e falo que eu tenho a síndrome de Jogo, eu percebo que ele fica até indiferente a essa síndrome. É que é uma síndrome clínica que causa poucos sintomas sistêmicos, né? Geralmente os sintomas são inespecíficos e é ótimo você fazer segmento com o reumatologista. Como que ela chama mesmo? Não deu nome pra gente. Anônimo. Bom, a síndrome de Sjögren, ela geralmente não cursa com imunidade baixa. Então, geralmente, está indicada a vacinação. O que depende muito na síndrome de Sjögren é a dose de corticoide de prednisona que usa, para saber se é uma dose imunossupressora ou não. Depende muito do tratamento. Ó, parabéns pelo programa. Deus te abençoe. Amém. Que Deus abençoe a doutora Tamires e a doutora Eliana. Muito obrigada para você que ligou para a gente para deixar essa mensagem. Deus te Amém. abençoe você e toda a sua família. Deus nos acompanhe sempre. Né?
Parabéns, doutora Tamires. A senhora explica muito bem. Estou adorando um programa. Parabéns a doutoras. Também, nossa telespectadora anônima. Obrigada pelo carinho. A Maria, a Maria Carvalho, da Coab 2, ela fala assim, doutora, o que acontece? Qual a consequência se a gente tiver sífilis e não tratar? Fica quietinho. Tem várias possibilidades para sífilis. Desde assintomático por anos, como que quando ela, entre aspas, acordar e despertar e passar a sentir sintomas, já sejam sintomas neurológicos ou sintomas de confusão mental, ou artrite, pneumonite, endocardite, são as possíveis complicações. A sífilis, geralmente não dorme no corpo, ela vive mas de forma lenta, latente, né? Ela não dorme propriamente dita. Então, ela vai, entre aspas, corroendo aquela situação até que, quando apresenta algum sintoma, já está num estágio avançado. Doutora Eliana, com certeza, já pegou muita sífilis terciária tratada como demência ou tratado como meningite e as possíveis complicações. Geralmente, para ela manifestar, sair da fase assintomática e manifestar sintomas, pode demorar 1 mês, 1 ano ou 1 década. Depende da resposta clínica de cada paciente. Por isso que é importante se prevenir para não pegar. Mas se você pegou a doença, tratar, né? Sim. Trata, olha, percebeu que tem uma lesãozinha assim no pênis, já procura, fala, eu quero tratar, eu já tive, sarou, mesmo que sarou, procura. Para ter certeza que não foi. Porque senão depois, a hora que você quiser tratar, gente, pode estar tarde, né? Aí as consequências já estão tão grandes. E às vezes a sífilis pode manifestar com mancha na pele, né? Mancha na pele. A pessoa vai no dermatologista, está com umas manchas descamando assim, chega lá era sífilis, né? Sim, é bem comum. Mas vamos lá. Doutora, gostaria de saber... Se quando a gente faz um exame, eu acho que eu não sei se é essa cultura que ela está falando, se é cultura no sangue ou na urina, ó, um exame de cultura. A bactéria é resistente ao remédio. Quer dizer, então, que eu nunca mais vou poder tomar esse remédio? A Alessandra ainda fala assim, doutora, queria saber se quando... Então, um exame de cultura, é a mesma coisa que ela disse. A bactéria, ela fez um exame de cultura, né? Deve ser, eu acredito que foi urina, né? E deu que é resistente àquele remédio. Quer dizer que esse remédio não serve mais para ela, nunca mais? Para essa bactéria, nesse momento, não. Mas, assim, resistência bacteriana é um assunto um pouco profundo e extenso. E depende muito da clínica do paciente. Não é porque deu a cultura que, obrigatoriamente, nós vamos ter que exterminar aquela bactéria. Por vezes, não. Por vezes, é colonização. E aí eu convido para procurar o meu consultório ou a doutora Maria Elisa para a gente investigar melhor essa situação dessa cultura. Tá bom, Alessandra? Boa noite, doutora. Fui diagnosticada com hepatite C. Aí ela fala assim, genótipo 3F4, no AME. Procurei uma infectologista e ela disse que eu não tinha e que meu organismo já tinha eliminado o vírus. Aí o AME não me aceitou, me encaminhou para o Unicamp. Lá, repetiu tudo novamente. E foi confirmado novamente. Eu já estou até com as papeladas para entrar no alto custo. A senhora acha que vale a pena? Obrigado. Olá, o nome? Então não tem também. Olá. Bom, o diagnóstico de hepatite C tem 2 possibilidades. Tem a possibilidade, sim, da cura espontânea. Depende muito e tem a possibilidade de cronificar e trazer as possíveis complicações de uma hepatite C crônica. Eu vi que o seu grau de fibrose já é o F4. Provavelmente você deve ter uma carga viral positiva, com réplicas do vírus de hepatite C no sangue positivo, aí vai ter que tratar. Provavelmente você passou por uma fase em que o vírus tinha pouca replicação no sangue, por isso não estava completamente indicado o tratamento. Mas a doença, assim como nós, evoluímos progressivamente e talvez num certo momento não estava indicado tratar
e agora talvez esteja. Isso pode acontecer sim, viu? É bem comum, inclusive. Então quer dizer que tem que ficar sempre alerta, sempre, não é quer dizer que daquele aquele momento, não, mas pode. Isso. O vírus da hepatite C, ele tem tratamento e tem cura. Os antigos tratamentos, antes de 2015, eram mais baratos para o governo, só que eles traziam como efeito colateral, era o tal do interferon. Trazia anemia grave, mal-estar importante e a taxa de cura era de 40%. Os tratamentos atuais com os comprimidinhos, o tempo total de tratamento são 3 meses e a taxa de cura sobe para acima de 70%, depende de cada genótipo, tá? Então é importante sim, se o médico atualmente indicou o tratamento, provavelmente você vai precisar tratar, mas fica o convite aí para melhores esclarecimentos. Cansou, doutora? Imagina! Infelizmente, né? A hora se vai. Eu gostaria aqui de registrar mais uma vez, né? Meus agradecimentos, minhas boas-vindas a você. Não só em meu nome, mas em nome de toda a população. É muito bom quando a gente recebe na nossa cidade profissionais assim. A gente precisa de médicos de Mococa comprometidos realmente com a saúde. Eu posso dizer que o curto tempo que eu estive até frente à Secretaria de Saúde, a doutora Tamires esteve lá junto comigo, ela ficou como estagiária, acompanhou o serviço, lembro direitinho o dia que ela me ligou, eu falei assim, não, pode vir, que você vai ver quão excelente é o trabalho que desenvolvemos aqui na nossa cidade, porque nós temos pessoas comprometidas, como nós temos a doutora Maria Elisa, como nós temos a dona Edith Esteu, como nós temos pessoas realmente preocupadas com a saúde pública de nossa cidade. E a doutora Tamires veio como estagiária, ficou junto, trabalhou com a gente, né? E agora veio em definitivo para a nossa cidade. Eu fico assim, até emocionada quando ela fala, né, que ela assistia o programa de saúde e falava, será que um dia eu vou ser médica? E olha só, né, assistindo o programa de saúde como estudante, ela entrou na faculdade, fez faculdade em nós aqui, né? Ela fez faculdade, ela terminou a faculdade, fez a residência, às vezes eu conversava com ela, até matava saudades, ela contava da residência, porque estudamos no mesmo local, né? Fizemos a residência no mesmo hospital, então até ficava assim, até meio nostálgica quando você contava lá do HC, né? E hoje, tê-la como colega, como pessoa que vem para nos ajudar aqui na cidade, a trabalhar e melhorar realmente a saúde da nossa cidade, só nos deixa mais felizes. Eu sei assim que as minhas palavras, você pode ficar feliz, mas você vai ficar feliz mesmo com as palavras de uma pessoa que gravou para você uma boa-vinda de coração. Presta atenção no que você vai ouvir agora então, doutora. Oi, filha. Tudo bem? Pois é. A doutora Eliana me surpreendeu, né? Pediu para falar umas palavras para você. E eu, com muito prazer, muito orgulho, que eu faço isso. Eu estava lembrando que há mais de 10 anos você me dizia assim, que embora você tivesse pensado em outras áreas, tivesse até passado outras faculdades, outras especialidades, que na verdade o que você queria era mesmo medicina. Que você tinha até lutado para pensar em outra coisa, mas que não tinha jeito, que a tua vocação realmente era ser médica. O tempo voou, passou muito rápido, e aí? Já está de volta, formada, com uma especialidade muito bonita. E para minha felicidade, e para a felicidade daquelas pessoas que possam ser ajudadas por você. Eu que queria te dizer, seja muito bem-vinda, que Deus sempre te ilumine,
que eu acho que as portas estão abertas para você. Você já deu mostra de tua competência. É um ano que você esteve trabalhando aqui no NAI. E o seu testemunho é de tua dedicação, de teu afã de sempre ajudar os outros, coisa que me orgulha muito. Então, minha filha, muito boa sorte e seja bem-vinda de volta. Beijos. Te amo. Pode falar para sua mãe agora, Tamires. Um beijo, mãe. Te amo de paixão. Tenho muito carinho, respeito, admiração por você. Eu realmente escolhi a medicina por sua culpa, por seu exemplo, por minha admiração por você. Agradeço por me acompanhar em todas as fases da minha carreira. Obrigada. Então, ó, de coração, espero que você venha muitas e muitas vezes aqui, hein? Eu sei que é muito emocionante, né, a mãe falar, Nossa. mas, ó, vou falar assim, ó, tal mãe, tal filha, tá? Eu espero que você seja tão feliz e tão querida na nossa cidade como é a doutora Ipe, tá? Agradeço a recepção, por me receber de braços abertos, tanto na emissora como na vida sempre. Obrigada, doutora Eliana. E a todos vocês, eu queria registrar mais uma vez, gente, muito, mas muito obrigado por participar, por receber essa mais nova médica da nossa cidade. E vamos à luta, que muita coisa boa, com certeza, está por vir. Até a próxima semana, fiquem com Deus. Beijo no coração. Obrigada, doutora. A ressonância magnética, um dos mais significativos avanços do século, no que diz respeito a diagnósticos médicos por imagens, já se encontra em pleno funcionamento na Clínica de Diagnóstico por Imagem em Mococa. Equipamento moderno que permite a realização de exames com conforto, qualidade, rapidez e segurança, onde o paciente pode realizar o seu exame de ressonância com tranquilidade e toda comodidade. Ressonância magnética, uma realidade para Mococa e região. Clínica de Diagnóstico por Imagem de Mococa. Tecnologia radiologia de ponta, sempre ao seu dispor. O Laboratório São Sebastião é um dos mais bem equipados do interior de São Paulo, com equipamentos importados de última geração, realizando análises com código de barras, impedindo que haja troca de materiais e ainda utiliza sistema fechado de amostra retirada pelos equipamentos, evitando ao máximo contato manual. Há 12 anos sob as normas da ISO 9001, 20 anos de excelência, avaliado mensalmente pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas e primeiro ano no Sistema Nacional de Acreditação. Laboratório São Sebastião. Tecnologia a serviço da vida. Viver bem é o melhor remédio. Não tem segredo. Para viver mais e melhor, você deve ter bons hábitos. Praticar atividades físicas, buscar o equilíbrio, seguir uma dieta saudável e dormir bem são alguns exemplos. É por isso que a Unimed incentiva os cuidados preventivos e promove a qualidade de vida acima de tudo. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Mobiliar a casa não é fácil, principalmente quando se procura preço, qualidade e condições de pagamento. No Palácio Móveis, os preços são os melhores. A qualidade e garantia dos produtos você já ouviu falar. Por isso, quando chegar a hora de mobiliar ou renovar os móveis de sua casa, converse com nossa equipe. Estamos na rua Carmo Taliberti 391, Centro, Mococa. Fone 19 3656 0958. Sônia Cabeleireira, sempre com novidades, promoções para a terceira idade. Sala da noiva e barbearia Bomba Sei. De segunda a sábado, ligue e agende seu horário.
DVD, emissora da Sociedade Direta de Comunicação Limitada Mococa, Estado de São Paulo. Filiada à Boa Vontade TV, da Fundação José de Paiva Neto. Voltamos a qualquer momento com nossa programação, aqui no canal 21, para Mococa e toda a região. DVD, aqui você se vê.